agroflorestal do Sítio Boa. Tudo bom? Boa noite a todos. Obrigado por comparecerem. Obrigada, Daniel. E agora eu vou apresentar também a Leila Pires, que é engenheira agrônoma pela Unesp Botucatu, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural pela UFSCar e doutoranda na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp. Então, Leila também, muito obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigada. Então, eu acho que a gente pode já começar, né, Paty? Vamos começar com a Patrícia Sanches, que ela vai introduzir o motivo pelo qual o RIDES tem tanto interesse em agroflorestas. Isso. Vocês estão vendo minha tela, né? Estamos sim. Então tá. Bom, a minha fala é bem introdutória, tá, gente? É só para a gente contextualizar por que agroflorestas no RIDES. Então, a Gabi já fez uma introduçãozinha do RIDES, né? Um Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável, uma área ali que engloba a Unicamp, a antiga atualmente a Ciatec, e que tem muito potencial para agrofloresta. Já o título já fala, né, pensando na agrofloresta como parte de um modelo de áreas verdes para o território. Então, como que ela pode ser inserida num sistema de espaços livres, vegetados. Então, eu trago primeiramente para apresentar, para quem não conhece, a área do RIDES. Então, é toda essa área que está delimitada em amarelo, tá? A Unicamp está aqui, só para quem se situar para vocês, Barão Geraldo, a região de Barão Geraldo aqui, os Círios, a Pucamp. Então, toda essa área aqui, a gente vê uma predominância hoje de áreas agrícolas, né? Mas, porém, uma cultura mais monofuncional, mais monoculturas, e uma tradição de agricultura bem convencional, mas a gente também vê muitos fragmentos florestais, né? Fragmentos de matas, fragmentos também de cerrado, que é essa área aqui dos Círios, acima dos Círios, e uma paisagem muito periurbana, né? A gente consegue ver, né? Então, são mesclas de áreas, loteamentos urbanos, com áreas agrícolas, com fragmentos de mata, ou seja, é uma área muito complexa, de grande fragilidade ambiental, e que a gente pretende trazer, fazer um hub mesmo. Então, a gente precisa adensar essa área, né? Ou seja, trazer instituições de pesquisa, serviços. A ideia é a ocupação desse território, mas a ocupação desse território tem muitas fragilidades, então se torna um ambiente bem complexo para a gente trabalhar. E uma das grandes necessidades é a gente proteger o que que já existe de matas e, obviamente, conectá-las. Esse é um dos grandes objetivos também, quando a gente está pensando num desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente consegue ver remanescentes dos biomas, tanto da Mata Atlântica quanto do Cerrado, então é uma área de transição, de ecótono, né? Ou seja, de áreas de tensão ecológicas. Eu ia pedir, pessoal, quem tiver com o microfone ligado para desconectar, senão vai dar interferência aqui na palestra, tá bom? Então, a gente passando, e aí quando a gente ressalta esses fragmentos de mata, né, não só considerando esses fragmentos, a gente vê como esse potencial realmente é relevante, né, em termos de conexão, não só dentro do RIDES, mas nas adjacências do RIDES, né, no entorno. E aí, quando a gente considera esses fragmentos hoje naturais, dentro de um sistema de áreas verdes, na qual a gente considera não só os fragmentos vegetais, como as APPs, né, como as unidades de conservação, mais a leste do RIDES, né, se a gente pegar esse mapinha aqui que faz um zoom maior, e os corredores ecológicos, que, para quem não conhece muito bem a área, são corredores já regulamentados por lei. Então, a partir de um programa chamado Reconecta, criou-se uma resolução específica para criar corredores ecológicos, que é o Ribeirão Anhumas, ligando com a matinha da Santa Genebrinha, que é essa área aqui. Então, toda essa linearidade que a gente está vendo aqui, mais escura, né, mais verde, mais escura, são os corredores que já estão previstos em lei. Então, eles são obrigatórios, felizmente, a gente criá-los. Tá? Então, a partir dessa oportunidade que a gente tem aqui de criar corredores ecológicos, como que a gente pode pensar em proteger esses corredores também? Então, essa é uma das grandes chaves também, perguntas que a gente se fez ao longo da minha pesquisa de doutorado, de pós-doc, junto com o grupo da Unicamp, que está lidando com o plano de master plan do RIDES. Tá? Então, aí,
o modelo conceitual, pessoal, ele é um objeto de pesquisa do meu pós-doc, no sentido de como que a gente pode criar um modelo que possa servir para um contexto, para o RIDS e para contextos semelhantes ao RIDS, que são áreas, né, paisagens periurbanas de grande complexidade, como eu já falei rapidamente aqui. Então, só para a gente fosse esquematizar essa paisagem periurbana, a gente tem, né, os loteamentos urbanos, né, áreas residenciais aqui, a gente tem áreas agrícolas no entorno, mas a gente tem muitas áreas de matas e rodovias que cortam essas áreas e, de uma certa forma, são barreiras, né, tanto para a conectividade urbana quanto para a conectividade ecológica. E aí, isso é mais uma layer, mais uma camada aí, para a gente pensar como que a gente consegue transpor essas barreiras que são as grandes rodovias e avenidas expressas, né? E, obviamente, a gente tem que, a ideia é conectar, então, essas matas, e isso inclui o RIDS como um coração desse espaço, e como que o RIDS pode ser uma espécie de área central para a conexão dessas matas, desses corredores. E aí, quando a gente passa dessa escala periurbana para uma escala de bairro, então a gente só faz um zoom aqui na área do RIDS, né? Isso é uma forma bem esquemática, tá, gente? A gente vai pensar que, além de uma matriz urbana, né, mais permeável, com áreas verdes intraquadras, a gente também tem que pensar principalmente em espaços lineares vegetados, justamente para permitir essa conectividade ecológica de uma ponta a outra do RIDS. Então, espaços lineares que percorram o território. E aí, esses espaços lineares, dentro desse modelo que a gente está pensando, podem ser de diversas categorias. A gente pode pensar em ruas, em vias arborizadas, que estão conectadas a essas quadras permeáveis, em caminhos verdes, que aí seriam caminhos como se fossem pequenas áreas lineares, vegetadas, cuja grande potencial e função seria a mobilidade ativa, então rotas de pedestres e rotas exclusivas de ciclistas que conectassem o RIDS com as adjacências. Os parques lineares, ou seja, aí já tem uma outra dimensão, né? Então, com larguras mínimas de 100 metros, porque aí você já consegue ocupar pelo menos uma largura de uma quadra. E aí, essa categoria que a gente vem trazer como uma novidade, que seriam os corredores ecológicos protegidos por parques lineares. Então, pensando numa faixa de amortecimento, que a gente fala aqui, para a proteção desses corredores ecológicos, mais uma variação dele poderia ser, né, os corredores ecológicos com áreas verdes produtivas. E aí eu vou me focar nessa categoria, que é o mote dessa palestra, só pensando, né, o que seriam essas áreas verdes produtivas. Então, pode ser a agricultura, principalmente agroflorestas, e silvicultura de espécies nativas, ou seja, o reflorestamento com espécies da Mata Atlântica para fins econômicos. Assim como a gente tem reflorestamento de pinos, eucalipto, a ideia é trazer a silvicultura só com espécies nativas, e, obviamente, a gente pode mesclar isso com a agrofloresta, que dá muito certo, principalmente nos primeiros anos da silvicultura, com espécies com plantios que vão trazer adubo para essas áreas de silvicultura, né? Vão funcionar como adubos para essas árvores que estão em crescimento. E aí, só para a gente fechar esse slide, entender que nesses espaços vegetados, a gente tem diversos tipos de usos. Então, a gente pode estar pensando aqui no pedestre, no ciclista, pensar em dispositivos de drenagem sustentáveis, né, que são aqueles dispositivos de infraestrutura verde, que a gente começa a falar muito, de jardim de chuva, biovaletas, os caminhos verdes também, com essas mesmas vocações, os parques lineares, aí a gente acrescenta aí a questão da recreação e do lazer. Nos corredores ecológicos, a gente tem uma preocupação muito grande com a conservação e restauração ecológica, com o fluxo gênico, ou seja, fluxo da fauna, e, obviamente, monitoramento e pesquisa. E, além dessas categorias, nos corredores ecológicos com áreas produtivas, a gente tem um engajamento da comunidade na questão da prática de agrofloresta ou de hortas e agricultura urbana. E por que faixas de amortecimento, né? Da onde que a gente embasa essas ideias, né? Vem da própria literatura da ecologia urbana, na qual entende que essas faixas de amortecimento, que a gente já utiliza muito no zoneamento de unidades de conservação, que a gente chama de ou zonas de amortecimento ou zonas tampão, e que em inglês seria buffer, né? Buffer zones, funcionam como filtros, como verdadeiros tampões
para possíveis impactos negativos da urbanização. Por exemplo, absorver os impactos dos efeitos de borda. E que tipo de efeitos de bordas que a gente podia estar falando aqui, né, da ecologia? Qualquer tipo de diversidade climática, então, alteração na questão da temperatura, então, corredor ecológico muito próximo de uma região muito, vamos dizer assim, urbanizada, com grande quantidade de asfalto, vai sofrer uma grande interferência, uma grande influência negativa de altas temperaturas, de baixa umidade, de vento. Então, é uma forma de absorver esses impactos, tá? Tanto de clima, quanto também de iluminação, né? Iluminação artificial, número de pessoas, número de veículos, tráfego, né? Ruídos. E aí a gente até tem muitas pesquisas, pessoal, com avifauna, justamente mostrando o quanto esses fatores, iluminação, fluxo de veículos, trânsito de pessoas, isso interfere para espécies mais sensíveis na própria cidade, tá? E que precisam de ambientes florestados, que vivem em ambientes florestados, como algumas aves no nosso ambiente urbano. Mas também, né, outros impactos poderiam ser diminuir o risco de predação, né? Então, esses buffers seriam formas de proteger contra a predação, condições climáticas adversas, como eu já falei, então temperatura, umidade, ventos, e a própria diminuição de competição com espécies invasoras. Então, seria realmente uma zona de, vamos dizer assim, que tivesse essa papel de amortecer esses impactos, tá? E aí a gente pergunta, outra questão que nós fazemos para nós mesmos, por que áreas verdes produtivas nessas zonas de amortecimento? Então aí eu vou trazer uma série de argumentos, de benefícios, né, que essas áreas produtivas vão trazer, e aí que o próprio Daniel e o Lucas e a Leila vão destrinchar mais, que a gente pode fazer uma correlação direta com as ODS da ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, as 17 ODS, e das 17 a gente pode dizer aqui que pelo menos 11, 12 a gente conseguiria estar cobrindo só com essa proposta. Então, alimentação saudável e saúde mental, né, com esses passos produtivos, e aí a gente poderia estar sendo respaldados pela ONU quando a gente está falando de bem-estar e saúde, fome zero e agricultura sustentável. A segurança alimentar e hídrica, né? Então, não só alimentar, mas, né, florestas são produtoras de água, então, e água potável, né, água limpa. Biodiversidade e serviços ecossistêmicos, e aí a gente pode falar de vida na água, de vida terrestre, e todos os serviços ecossistêmicos, tá, gente? Tem regulação, produção, suporte, tem uma diversidade de serviços ecossistêmicos que é gigantesca, eu não vou estar trazendo aqui, mas só para vocês, né, terem uma noção. E a mitigação de mudanças climáticas, não só pelo sequestro de carbono que essas áreas florestadas vão trazer, mas também porque a gente vai estar produzindo o nosso alimento aqui, e aí toda a questão de transporte, de deslocamento, de gasto de energia no deslocamento vai ser minimizado justamente porque é uma produção local, desenvolvendo uma economia circular, tá? Então, a diminuição de emissão de CO2 é ao mesmo tempo sequestro de carbono. Que aí tem tudo a ver com ações contra mudanças climáticas da ONU, o engajamento comunitário, a inclusão social, a educação ambiental que essas áreas promovem, também traz um respaldo quando a ONU fala de educação de qualidade, de cidades e comunidades sustentáveis. Pesquisa e inovação por meio de laboratórios vivos, quando a gente fala de sistemas produtivos que a gente possa testar, né? E aí o laboratório vivo é justamente isso, né? Você testar em loco o funcionamento dele, né, sem a cidade como um grande experimento, né, numa escala real. E aí tem tudo a ver com indústria, com inovação, com infraestrutura. Promover, por meio da silvicultura de espécies nativas, uma nova economia florestal, né, baseada em espécies nativas, e aí é um consumo e produção responsáveis. O trabalho decente e crescimento econômico, porque justamente está falando de uma economia florestal, mas a gente também está falando de uma economia local e circular, né? Ou seja, toda a matéria-prima produzida pelo RIDS, ela pode ser utilizada para a construção do RIDS, não só de alimento, mas também de madeira para a construção civil. E geração de renda, óbvio, não aos proprietários, porque a gente no RIDS a gente não tem só terrenos públicos, também tem glebas privadas,
Isso pode ser uma geração de rendas para os proprietários e fonte, principalmente fonte de financiamento para a restauração ecológica. E, por fim, parcerias e meios de implementação, justamente para a gente fortalecer as parcerias público-privadas e o terceiro setor. Então, vejam aqui, gente, o leque de ODS que a gente cobre só pensando em áreas produtivas, com agrofloresta, com silvicultura tropical, né, de espécies nativas. E aí, quais são essas áreas de abrangência no RIDS, né? Então, a gente falou das faixas de amortecimento, falou dos corredores ecológicos. Se a gente olhar o RIDS e só pensar nos corredores ecológicos que são obrigatórios, a gente está falando de corredores ecológicos que a gente poderia estar suplementando, porque tem outros potenciais mais a norte, mas se a gente falar só dos obrigatórios, pela resolução da Prefeitura de Campinas. E aí, proteger esses corredores ecológicos com essas áreas tampões, esses buffers, que aí seriam esse verde mais clarinho, o que seria isso em termos de hectare, né? Eles representam, os corredores ecológicos, para ter uma ideia, eles representam 5% do RIDS, são 59 hectares da Fazenda Argentina. A Fazenda Argentina, gente, é uma propriedade da Unicamp, então seria a expansão do campus da Unicamp para esse território. Então é um território, é uma gleba pública, tá? Que seria 18 hectares. E as faixas de amortecimento representariam 3% do RIDS, 41 hectares. Gente, 41 hectares, para você ter uma ideia, 1 hectare representa mais ou menos uma quadra urbana, um quarteirão de 100 por 100 metros. Então, seriam mais ou menos 41 quadras, um bairro, né? Só de faixas de amortecimento. E dentro da Fazenda Argentina seria 4%, ou seja, equivalente a 17 hectares. E aí, que tipo de espécies, quando a gente está falando de silvicultura, de espécies nativas, a gente pode estar plantando, né? Todas essas espécies que estão nessa lista. Essa lista aqui a gente pegou, é uma fonte do Lastrop, do laboratório lá da Exalc, de silvicultura de espécies tropicais, e aí estão por fases, né, estágios da madeira, mas todas as madeiras com grande potencial e fins econômicos. Então, a gente vê aqui que a gente tem uma diversidade só considerando o bioma da Mata Atlântica dentro das florestas estacionais semideciduais, que são as florestas na qual a região de Campinas pertence, tá? Que é a maior incidência nesse tipo de fitofisionomia. Eu não vou muito me ater aqui, mas para a gente ver o potencial dessa quantidade de espécies que a gente poderia estar pesquisando e trazendo também para a construção civil. E aí, por fim, eu trago esse slide para a gente também falar um pouquinho de viabilidade econômica. Esse estudo também foi do Pedro Brancalion, lá do Lastrop, laboratório da Exalc, que o grande foco das pesquisas deles são silvicultura de espécies tropicais para fins econômicos, e aí ele fez um estudo, uma estimativa de quanto benefícios, retornos econômicos essa prática traria se a gente deixasse de ter pecuária nessas áreas, né, ou criação de gado, e trouxesse culturas para alimentação, junto com a agrofloresta. Então, aqui, só para vocês entenderem, aqui seriam uns anos de retorno, 30 anos, tá? As oportunidades, as estratégias que seriam colocadas aqui, e a quantidade total acumulado de dólares por hectare aqui no final. Isso daqui seria, esse vermelho, se a gente deixasse a área intacta só com criação de gado. E abaixo é o que a gente ganharia em termos de produção de alimentos, né, um esquema agrossucessional, né, respeitando a sucessão ecológica. Depois, os pagamentos por serviços ecossistêmicos, justamente na produção de água e na sequência de carbono. Aqui seriam todos os produtos de origem florestal não madeireiros, então castanhas e outros produtos que não são exclusivamente da madeira em si, que é extrativista, né, que a gente extrai da floresta, e essas marquinhas aqui seriam as retiradas das árvores em seus respectivos estágios, porque tem árvores que são do estágio inicial, árvores no estágio médio, e árvores mais tardias, né, dentro da sucessão ecológica, árvores clímax, que precisam de mais tempo, de décadas para serem retiradas, né, espécies mais nobres. E aí, por fim, a gente vê uma viabilidade econômica de $19 mil por hectare. Então, assim, é um negócio também. Então, eu deixo
o último slide aqui para mostrar que não é só discurso de narrativa de pessoas com pensamentos ecológicos, filosofia ecológica, mas que também pode ser uma coisa muito rentável, tá? Então, acho que é isso. Acho que não sei se eu me delonguei muito na minha fala. Eu passo a palavra agora para a Gabi, para ela continuar com a... Muito obrigada, Paty. Foi excelente a sua apresentação, né? Deu para contextualizar bem por que o RIDS tem interesse em agrofloresta. E agora vou passar já a palavra, né, para o Daniel, para o Lucas e para a Leila. E já agradeço antecipadamente. Obrigada. Gabi, está me ouvindo e está vendo a tela? Estamos ouvindo e estamos vendo seus slides. Legal, gente. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença. Eu queria começar agradecendo. Eu sou Daniel Codri, um dos proprietários do Sítio Boa, junto com a minha esposa e o meu filho Lucas. Já agradecer o Pierre Coudry, que é meu irmão, que proporcionou a rede de contatos que a gente teve para chegar aqui até a Gabi. Chegamos no Mariano Laplane, que é o diretor coordenador-geral do RIDS. A Gabriela, que a gente teve um papo muito interessante e propiciou esse tempo para nós. E a Patrícia Mariuso aí. Patrícia, obrigado pela ajuda toda, por ter nos aguentado esses dias, tá? A gente organizou essa apresentação em 2 etapas. A gente vai começar com a Leila, que é o apoio técnico do Sítio Boa para esse projeto, desenvolvendo um pouco do conceito de agrofloresta, o que é. A gente sabe que tem muita curiosidade, então a gente está tentando balizar aqui o conhecimento. E depois eu e o Lucas vamos dividir um pouquinho aqui as funções para contar o que a gente fez lá no Sítio Boa, tá? Então, eu estou com o controle da apresentação e a Leila vai ter que ficar falando muda o slide, tá bom, gente? Boa noite, boa apresentação para vocês e algumas perguntas a gente vai poder responder no final. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo? Eu também gostaria de agradecer ao convite da professora Gabriela Celani, também agradecer ao Daniel Codri pelo convite, né, para participar desse evento. É sempre um prazer para mim, né, falar sobre sistemas agroflorestais. Então, como o Daniel disse, eu vou só fazer uma introdução, né, esse é um tema muito complexo, mas, assim, considerando que algumas pessoas podem não conhecer muito do assunto, né, então eu vou só fazer uma pequena introdução para embasar a experiência, né, a fala do Daniel na experiência e do Lucas na experiência do sítio. Então, eu vou falar, né, sobre os sistemas agroflorestais nessa perspectiva, né, de pequena e larga escala. No meu mestrado, eu estudei os sistemas agroflorestais em pequena escala, na agricultura familiar, e agora no doutorado eu estudo em larga escala, né? Então, antes de falar dos sistemas agroflorestais em si, né, eu queria só trazer um pouquinho do contexto em que a gente vive, né, assim, da agricultura convencional e dos impactos que isso tem de forma a justificar a necessidade da gente repensar o nosso modelo agrícola, né? Então, a gente tem que 1/3 de toda a terra fértil do planeta já desapareceu nos últimos 40 anos, e que 80% de mais de 1,5 bilhão de hectares estão sob monocultivos altamente homogêneos, ou seja, né, cultivos de soja, de culturas, né, assim, homogêneas, né, que tem uma única planta, um único cultivo numa área muito extensa. E que 33% dos solos do mundo já estão degradados, né? E, para além disso, a gente tem a questão das contaminações por agrotóxico, né, que contaminam os solos, a água, o ar, os trabalhadores rurais que manipulam, né, esses insumos químicos, e também dos consumidores, né? Quando a gente se alimenta desses produtos, tem sempre resíduos, e isso pode gerar doenças graves e até mesmo a morte. Então, nesse sentido, é que eu trago um pouco desse conceito da agroecologia, né? Que é um caminho para repensar o desenvolvimento rural que a gente tem, né? O desenvolvimento como um todo, assim, né? Então, ela é o campo da ciência, um conjunto de conhecimento que nos ajuda tanto para fazer uma análise crítica da agricultura convencional, né? No sentido da compreensão das razões da insustentabilidade da agricultura, como também para orientar um correto redesenho e um adequado manejo desses agroecossistemas, né, na perspectiva da sustentabilidade. Então, ela tem esse papel de repensar, né, a agricultura e de propor um novo modelo de desenvolvimento em bases mais sustentáveis.
E aí também, como eu falo de agricultura regenerativa, eu trouxe também um pouco desse conceito, né? Que a agricultura regenerativa visa a regeneração e a manutenção não apenas das culturas agrícolas, mas de todo o sistema de produção alimentar, incluindo as comunidades rurais e os consumidores, né? Então, ela envolve também aspectos econômicos, questões ecológicas, questões éticas, equidade social. Então, assim, e a agricultura regenerativa, assim como a agricultura natural, a agricultura biodinâmica, né? Todas essas linhas de produção de bases sustentáveis, elas estão dentro desse guarda-chuva da agroecologia, né? E aí, trazendo um pouquinho de um conceito de sistemas agroflorestais, a gente tem diversos autores que já definiram, né, os sistemas agroflorestais, e cada um tem uma perspectiva, né, às vezes um pouquinho diferente e tal, mas eu gosto bastante dessa definição, que numa perspectiva agroecológica, os sistemas agroflorestais são entendidos como arranjos sequenciais de espécies ou de consórcio de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, através dos quais se busca, ao longo do tempo, reproduzir a dinâmica sucessional da vegetação original, a estrutura, a funcionalidade, visando atender demandas humanas de modo sustentável ao longo do tempo. Ou seja, a gente faz esses consórcios, esses arranjos entre espécies agrícolas e florestais, né, de forma análoga aos sistemas naturais, tentando imitar esses ecossistemas, né? Então, eu vou também abordar um pouquinho dos princípios que regem esses sistemas agroflorestais, né, que a gente se baseia né, que a gente se pauta na hora que a gente vai desenhar, fazer esse modelo, né, assim, de agricultura. Então, a gente sempre considera o solo, né, assim, a questão da biodiversidade, da fauna, da sucessão natural, da estratificação das plantas, da densidade e da cooperação. E eu vou explicar melhor cada um deles. Então, falando um pouquinho sobre solo, eu vou falar um pouquinho sobre os atributos químicos, físicos e biológicos do solo. Então, nessa imagem, a gente vê que o solo está coberto, né? Tem uma cobertura em cima, que a gente chama de cobertura morta, que é onde o Daniel está apontando, né? Então, tem essas toras, que são podas das árvores, né? A gente introduz várias árvores no sistema, que vão servir de biomassa, que vão ser podadas no intuito de trazer matéria orgânica, né, para alimentar esse sistema. E a ideia é que ao longo do tempo, né, assim, cada vez a gente dependa menos de insumos externos e que esse sistema consiga, né, se autossustentar. E claro que no começo a gente tem que trazer, né, matéria orgânica de outro local, porque geralmente a gente começa em áreas degradadas, mas a ideia é que, assim como numa floresta, né, assim, a gente tem essa própria ciclagem de nutrientes. Então, a gente faz essas podas e tem essa cobertura do solo, né, que sejam pelas folhas, ou por podas, por roçadas de capim. Então, o solo está sempre coberto de forma a manter a umidade do solo, a impedir que cresçam plantas, né, assim, espontâneas, que a gente não está desejando nesse momento, né? E essa cobertura também acaba mantendo o solo numa temperatura mais baixa, o que melhora a atividade biológica, né? Então, tem vários micro-organismos que vão atuar ali e que vão começar a decompor, né, assim, essa matéria orgânica e a formar esses canais no solo, né, que vão infiltrar a água. Então, o solo que tem bastante matéria orgânica, que tem cobertura, vai ter maior infiltração da água, né, assim, maior aeração, maior fertilidade com a decomposição, né, dessa matéria orgânica, e vai ter maior atividade biológica para acelerar esses processos, né, de decomposição e de disponibilizar esses nutrientes para as plantas. Então, um princípio muito importante para a gente é o solo, né? O solo é a base da agricultura e da vida. Então, a gente tem que sempre proteger e trabalhar o solo, né, de forma bastante eficiente. Aí também tem a questão da biodiversidade, né? Então, a gente procura também, assim como na natureza, como nos ecossistemas naturais, trazer essa biodiversidade para o sistema, né? E ela tem
um papel muito importante no controle biológico, né, que nada mais é do que a gente controlar os insetos e as doenças que tem na agricultura com os inimigos naturais, né? Então, toda vez que você tem várias plantas no sistema, você vai atrair também esses inimigos naturais, né, e de vários insetos que vão se autorregular e vão equilibrar, né, vão ter um equilíbrio ecológico, e dessa forma a gente vai ter uma menor incidência, né, de insetos e de pragas. A questão da ciclagem de nutrientes também, né, quando a gente tem uma biodiversidade grande, então as plantas, pelas raízes, absorvem nutrientes em profundidades, translocam esses nutrientes para as folhas, e quando caem essas folhas no solo, elas se decompõem, né, assim, pelos micro-organismos, e vai tendo essa retroalimentação, né, nessa ciclagem de nutrientes. Então, isso é muito importante também. Tem um controle do microclima local, pela evapotranspiração das plantas, pelo sombreamento, isso, né, faz com que diminua a temperatura. A biodiversidade também vai fazer uma regulação dos processos hidrológicos, né, por contenção das encostas, por aumentar a infiltração da água no solo, né, e reabastecer o lençol freático, e também a regulação de espécies não desejadas, né? Assim, então, toda vez que a gente tem um sistema biodiverso, a gente tem um sistema mais protegido, mais resiliente à entrada de espécies invasoras, né? A questão da fauna também, né? Então, quando a gente vê uma mata, a gente observa mais claramente, né, a flora, as espécies vegetais, mas é muito importante o papel da fauna, e a gente tem que tentar atrair sempre a fauna, né, nos sistemas. Então, eles têm um papel importante na polinização, né, assim, pelas abelhas, por dispersão de semente, que os pássaros, né, ao se alimentar dos frutos, vão levando sementes de um local para o outro, a quebra de dormência, né, pelo trato do intestino de alguns animais, o controle biológico, como eu já falei, e a própria ciclagem de nutrientes também, né, na decomposição dessa matéria orgânica. Então, é muito importante a gente sempre pensar na fauna também. Aí, um outro princípio bastante importante é o da sucessão natural, que nada mais é do que esse processo da colonização das plantas no ambiente ao longo do tempo. Então, quando a gente tem um sistema degradado, um pasto, por exemplo, começam a nascer primeiro as espécies pioneiras, né, que são as gramíneas, as herbáceas, e aí vão seguindo, né, os arbustos, e aí até realmente vir as plantas, né, do ciclo da fase intermediária, que são as espécies secundárias, até ir para as espécies clímax, né, assim. E nesse processo, as plantas que vão vindo primeiro, elas estão adaptadas a essas condições mais adversas, e elas vão formando esse ambiente, né, trazendo mais sombra, trazendo mais matéria orgânica para as espécies de ciclo que vão chegar mais tarde, né? Essas espécies primeiras, elas crescem bem rápido, mas elas têm um ciclo de vida mais curto, elas morrem mais cedo. E essas espécies clímax, elas demoram mais para se desenvolver, mas vivem por um período de tempo maior. Então, esse equilíbrio entre as espécies é muito importante, e é esse processo da sucessão natural que a gente também precisa imitar nos sistemas. Aí, outro princípio bastante importante é o da estratificação, né? Que a gente tem esses estratos, né? O rasteiro, o baixo, o médio, o alto e o emergente, dentro de um sistema agroflorestal. A gente pode observar isso numa mata também, né? Que tem uma certa rugosidade na mata, que as plantas não têm todas, né, assim, a mesma altura, elas têm alturas diferentes e tal. E esse princípio, né, da estratificação está relacionado à altura que a planta ocupa no ecossistema de origem dela, não só com relação ao porte. Então, por exemplo, uma goiaba é uma planta, né, uma árvore pequena, mas que ela é do estrato alto. Outro exemplo, o café, por exemplo, é do estrato baixo. As laranjas, por exemplo, os citros, geralmente são do estrato médio. Um abacate é do estrato alto, né? Uma araucária é do estrato emergente. Então, a gente precisa saber que estrato que aquela planta pertence para poder organizar ela dentro do sistema e elas não entrarem em competição. E aí aqui a gente observa também
a ocupação das plantas, né? O extrato rasteiro vai ocupar a maior parte dos extratos do sistema, e as plantas emergentes ocupam bem menos, né? 20% do sistema só que elas ocupam, né? E mais um dos princípios é a questão da densidade, né? Então, a gente precisa ter muitas plantas, né? Assim, porque a gente vai precisar podar muitas plantas. Então, a gente sempre fala que você precisa ter mais planta do que o que você realmente vai querer que fique no sistema depois. Então, assim, muitos agricultores também usam, né, plantio com semente, para, né, assim, deixar realmente as espécies mais adaptadas àquele local crescerem, e a gente vai ter que podar muita coisa para trazer muita biomassa, muita matéria orgânica. Então, a gente precisa ter bastante densidade também de plantas, além da biodiversidade, né? E essa densidade vai proteger o solo, né? Controlar a erosão, manter a umidade, diminuir a incidência de ventos e também contribuir para a formação de microclima. Pode passar. E, por último, o princípio da cooperação, né? Que a gente tem sempre essa ideia de que as plantas vão competir entre si. E elas vão fazer isso só se a gente utilizar a mesma planta, né? No monocultivo. Então, a planta que pertence ao mesmo estágio sucessional e ao mesmo extrato e colocar muito próximas uma das outras, né? Mas se a gente utilizar vários extratos de plantas e de estágios sucessionais diferentes, as plantas vão cooperar uma com a outra, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui de um consórcio entre milho, feijão, abóbora e girassol. E essas plantas cultivadas juntas, elas trazem benefício uma para a outra, né? Então, você tem um maior aproveitamento da área cultivada, porque ao invés de você cultivar só milho, você vai cultivar milho, feijão, abóbora, né, no mesmo local, o mesmo insumo que você utilizou, você vai, né, aproveitar por todas as plantas a mesma irrigação, né, o mesmo consumo de água. Como eu falei, vai haver controle biológico, porque tem, né, vários inimigos naturais por ali. O controle de plantas espontâneas, porque se você plantar só feijão, entre uma planta de feijão e outra, vai crescer mato, e você vai ter que gastar tempo e dinheiro para controlar esse mato. E dessa forma a abóbora cobre o chão e, né, não dá espaço para crescer mato. O solo coberto e protegido, né, que vai diminuir a perda de água, e além de trazer o suporte à disponibilização de nutrientes. Por exemplo, o feijão é uma leguminosa que vai fazer uma simbiose com bactérias do solo e vai captar nitrogênio do ar e vai disponibilizar esse nitrogênio para o milho. Por outro lado, o milho vai dar suporte para que o feijão cresça. E a abóbora, né, vai cobrir o solo. Então, uma planta vai beneficiando a outra, né, e vai cooperando com a outra. Então, esse é um princípio bastante importante também. Aí, só mostrando, né, quando eu aponto assim, vocês conseguem ver o meu cursor, não? Sim, conseguimos sim, Leila. Ah, que bom. Então, a gente tem aqui, né, só uma imagem da sucessão natural, né, da colonização que eu falei. Então, começam a crescer as espécies pioneiras, depois as secundárias, até chegar no clímax, né? E a gente vai vendo que, na mesma proporção, o solo também vai, as raízes vão ocupando uma porção maior do solo, né? E esse solo vai sendo trabalhado em profundidade. E aí, na agricultura convencional, a gente vê aqui que tem um fluxo, né, de energia crescendo. E na agricultura convencional é exatamente o contrário, né? A gente geralmente faz da queimada, né, assim, dessa mata, e vai selecionando as espécies, deixando, né, só o monocultivo, e a gente percebe que as raízes também vão sendo proporcionais, né? E a porção do solo que a gente trabalha é bem menor, né? Então, os sistemas vão perdendo, vão ficando degradados. E a agricultura, né, agroflorestal, a gente vê que ela segue esse princípio da sucessão natural, só que a diferença é que tem a intervenção humana. Então, a gente acelera esses processos, né? A gente, por exemplo, uma árvore que ia levar muito tempo para, né, se decompor, que ia cair talvez com um vento, com uma chuva, a gente vai podar essa árvore, né? Então, a gente vai acelerar esses processos que ocorreriam naturalmente, né? E aí a gente vê que o solo volta a ficar, né, assim, com raízes mais profundas, assim como num ecossistema, né, natural.
Pode passar, por favor. Aí, falando só rapidamente sobre a classificação dos SAFs, né? Então, a gente pode classificá-los conforme a função e conforme a estrutura dos SAFs. Então, a gente tem SAFs que são agri-silviculturais, né? Que são consórcios entre árvores e culturas agrícolas, que é o mais comum que a gente vê. Os silvipastoris, que são consórcios entre árvores e animais, então podem ser galinhas, né? Assim, podem ser também bovinocultura de corte ou de leite, consociada, né, com árvores e tal. E também podem haver consórcios entre árvores, culturas agrícolas e animais, os sistemas agro-silvopastoris. Pode passar. Aí a gente também tem, com relação à distribuição espacial, que eles podem ser irregulares, né, assim, geralmente quando são plantados com semente, então eles crescem de uma forma mais parecida realmente com uma floresta. Eles podem ser mistos, então a gente tem, por exemplo, uma linha de café, que né, ele está alinhado, mas tem árvores que crescem, né, de forma aleatória. A gente pode ter SAFs mais uniformes, que eles seguem um alinhamento, né, um espaçamento definido, que você repete as plantas sempre naquelas sequências, ou você pode também produzir em faixas. Você tem uma faixa de cultura agrícola, uma faixa de espécie arbórea, né, e vai reproduzindo dessa forma. Aí, falando ainda sobre a classificação dos SAFs, eles podem ser considerados estáticos ou dinâmicos. Quando um SAF é estático, o manejo, né, assim, praticamente não modifica a composição nem a estrutura do consórcio agroflorestal. Então, você tem, por exemplo, 2 ou 3 estratos, né, assim, no máximo, e o manejo fica restrito à roçada do mato, praticamente. Você vai lá, estão aqueles 3 estratos, você volta depois de vários anos e continuam aqueles mesmos 3 estratos. É um consórcio muito mais simplificado, assim, né? Que tem gente que nem considera que isso é um SAF realmente, né? Mais um consórcio. Mas há também quem entende. Então, por exemplo, esse é um exemplo, né? Entre cacau e seringueira. Então, só vai haver praticamente roçada do mato, né? Não vai haver realmente podas, né? Assim, porque os estratos já estão definidos. Pode passar, por favor. Aí, por exemplo, entre café e outras espécies arbóreas também vão manter sempre esses 2 estratos, né? Então, não tem esse princípio da sucessão ecológica, de sempre ter uma espécie entrando e uma saindo. Ele fica sempre da mesma forma, né? E aí a gente tem os SAFs sucessionais biodiversos, né? Que também são conhecidos como SAFs dinâmicos. Que aí, eles têm sistemas multiestratificados, né? São vários estratos, e eles são implantados e manejados com a tendência de imitar a dinâmica de sucessão ecológica, né? De restauração natural de uma floresta nativa, e são SAFs mais complexos em termos de manejo, então tem podas para fertilização, né? Para adubação do solo, e para condução dos diferentes estratos também. Então, a gente vê que tem uma cara bem mais parecida realmente com uma floresta, né? Com vários estratos e vários estágios sucessionais também. Então, outra coisa que é importante é que a gente considerar que um consórcio só pode ser chamado de agroflorestal na condição dele ter pelo menos uma espécie tipicamente florestal. Então, por exemplo, se a gente tem um abacateiro, que é uma espécie exótica, e um pessegueiro, eles não são espécies florestais, né? Eles não são nativos. Então, a gente não pode considerá-los como uma espécie florestal do sistema. Um consórcio, por exemplo, entre café e abacate, também não vai se tornar um SAF, né? Porque não tem uma espécie nativa florestal, né? Daquele ecossistema. E um consórcio limitado também é pêssego e outras culturas também não. Aí, falando um pouquinho de onde os sistemas agroflorestais podem ser aplicados, né? Então, a gente pode trabalhar com restauração de áreas de preservação permanente, nas áreas de encostas, de beiras de rios, e reservas legais, em fragmentos florestais, né? Assim, a gente pode introduzir os sistemas agroflorestais.
pode trabalhar com subsistência em quintais agroflorestais, a gente pode trabalhar na produção agrícola familiar, né, com horticultura, fruticultura, medicinais, produção de sementes, entre outros. A gente pode trabalhar com uma produção em larga escala também, né, com SAF mecanizado para produção de fruticultura, madeira, entre outros, e até mesmo nas áreas urbanas, né, assim, como a Patrícia estava comentando, né, assim, para a formação de corredores ecológicos, para a recomposição de áreas verdes, no sentido de, né, gerar microclima, de embelezamento, de produção de alimentos também, né? Então, aí só trazendo um pouquinho, né, de exemplos de alguns consórcios, eu acho que pulou um slide, será? Não, tudo bem. Aí, só para mostrar uns exemplos, né, de consórcios de ciclo curto, que são consórcios entre hortaliças, por exemplo. Então, a gente pode plantar cenoura, beterraba, alho, cebola, mandioca, milho, tudo num mesmo canteiro, né, porque elas vão ter ciclos diferentes, né, e não vão competir entre si. Aí, falando um pouquinho, só para vocês entenderem sobre o manejo, né? Então, a gente tem 3 árvores, uma é do extrato baixo, outra do médio e outra do alto. Então, a gente faz uma poda apical na planta do extrato baixo, para que ela fique no extrato baixo, a gente mantém a planta do extrato médio no extrato médio, e a do alto a gente poda embaixo, né? Na saia da planta, para conduzir ela para o alto, de forma que cada uma das espécies fique no seu estado, né? Aí só trazendo algumas imagens, assim, né, para quem não conhece, tá? Eu trouxe algumas referências, né, de sistemas agroflorestais, mas a gente tem muitas outras, então essas são imagens da Coopera Floresta, na Barra do Turvo, na região do Vale do Ribeira. Então, essa é uma região, né, que tem vários agricultores familiares, e eles se organizaram nessa cooperativa, e, né, já teve períodos que já teve mais de 200 agricultores, eu não sei exatamente como está agora, mas foi muito importante, assim, né, para esses agricultores, a implantação desses sistemas. Eles são baseados principalmente em Jussara e banana. Aí tem outra experiência importante aqui na região é o assentamento Mário Lago, na região de Ribeirão Preto, que também é um projeto de desenvolvimento social, projeto de desenvolvimento sustentável, que tem mais de 40 hectares de SAF, com 80 famílias trabalhando em áreas coletivas e também nos próprios lotes. Eles fazem comercialização direta, uma experiência bem importante assim, aqui para a região. Aí tem também o assentamento Cepete Arajuca, na região de Serra Azul, que também tem uma área coletiva de 25 hectares de SAF, mais de 35 lotes trabalhando, né, com produção, e que também é uma referência bastante importante, principalmente porque essa região é uma região produtora de cana, né? Então, ter esses assentamentos com um novo modelo, né, de produção é bastante importante. Aí é uma imagem da Fazenda da Toca, em Tirapina, que aí já são SAFs, né, em larga escala e mecanizados. A minha pesquisa do doutorado é nessa fazenda. Aí também outra fazenda, é uma imagem da Fazenda da Toca. Aqui no centro tem mombaça, né, que é um capim que é roçado para ser colocado na linha de cultivo. E aí a gente tem um consórcio de eucalipto com citros e com banana, mas tem outras áreas que também são mais diversificadas. No meu experimento, por exemplo, tem 8 variedades de citros e 9 espécies florestais, entre nativas e exóticas. Aí também uma imagem do sítio Semente, lá em Brasília, que é uma referência, né? Eles têm produção de hortaliças, de café, né? São SAFs muito diversificados, vale a pena também conhecer. A Fazenda Ouro Fino, na Bahia, do Henrique Souza, que também tem pupunha, banana. E, por fim, a Fazenda do Ernest também, né? Que é uma referência nos sistemas agroflorestais no Brasil. Ele que cunhou esse termo, né, da agricultura sintrópica e trouxe uma contribuição enorme, assim, né, na promoção, né, dos sistemas aqui no Brasil.
Aí, falando, né, de forma bem resumida, assim, um pouco dos impactos dos sistemas agroflorestais, um pouco do que eu já tinha dito, né, de aumento da biodiversidade, redução nas perdas por insetos, ciclagem de nutrientes, manutenção da fertilidade natural do solo, melhoria nas propriedades físicas do solo, aumento da atividade biológica, maior infiltração de água, redução dos riscos de erosão e assoreamento, controle de ventos, uso racional do solo e da água, sequestro de carbono, né, na parte aérea, nas raízes das árvores, formação de corredores ecológicos, aumento da produtividade, né, vegetal e animal, a diversificação da produção, né, de alimentos e diversificação da dieta, a estabilidade da produção, né, e também a minimização de riscos, né, o uso eficiente do trabalho, de forma que você, né, tem vários cultivos numa mesma área e a melhoria da condição de trabalho, né, por ser áreas mais sombreadas, né, que trazem maior conforto no trabalho na agricultura, e a regulação do clima e do ciclo hidrológico. Então, peço desculpas aí de ter corrido um pouquinho, mas senão não ia dar tempo, né, para a gente fazer as perguntas. E eu passo a palavra para o Daniel. Obrigado, Leila. Acho que foi excelente, um grande overview aí do modelo de sistema de agrofloresta, e vocês imaginem tudo isso na nossa cabeça nesse curto espaço de tempo que a gente decidiu fazer isso. Não, aqui a ideia é passar para vocês por que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo, né? Deixa eu passar aqui. Na realidade, qual que foi o processo decisório, né? A família nossa tem muito a ver com o propósito. A gente há muito tempo decidiu que a gente ia se envolver na vida pessoal e profissional em devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe. Então, o princípio básico da decisão de fazer isso é sempre o propósito, ele está sempre em primeiro lugar. A gente está no sítio há 3 anos, a gente encontrou o sítio pelo uso anterior da atividade lá, com algumas áreas muito degradadas, então a ideia foi sempre de repor. A gente tem 7 alqueires, tem 4 alqueires de mata nativa, mata atlântica nativa, e muita área degradada de utilização para pastagem, né? Então, a decisão sempre foi, antes mesmo de falar em agrofloresta, de reposicionamento dessas áreas e recomposição em muitas áreas com mata nativa. A gente tem um riacho grande ali que estava totalmente exposto, então a gente começou plantando mais de 250 mudas para tentar, de mudas originais, para tentar proteger esse riacho, né? A gente teve aí, através da Cássia, que é uma sobrinha, contato aí com uma live da Fazenda da Toca, que mudou completamente a nossa visão sobre isso. A gente foi a primeira vez que eu tive contato sobre o conceito de agrofloresta, e aí fui estudar. Fomos estudar, aprofundei, estudamos o conceito, discutimos em casa, e aí chegamos no apoio técnico aí da Leila. A gente teve a felicidade de conhecer a Leila através aí do trabalho que ela faz, e ela nos ajudou aí nesse apoio técnico todo que a gente está nessa empreitada toda. E aí eu sou da área de gestão, então não posso falar que a gente ia fazer de qualquer jeito. A gente fez muitos estudos de viabilidade do projeto. Esse é um projeto viável financeiramente, né? Em todas as escalas, mesmo nas escalas pequenas e nas escalas maiores, ele é viável financeiramente. Tem muitos estudos já mostrando sobre isso. Eu e a Gabriela já fico me oferecendo para daqui a 2 anos voltar aqui e mostrar a viabilidade financeira desse projeto já na prática, tá? E aí, o defeito do gestor, a gente não consegue falar de um projeto sem falar de estratégia, planejamento e execução, e tudo que vocês vão ver a partir de agora começou em fevereiro desse ano, e agora eu vou passar para o Lucas para ele mostrar o que a gente fez aí nesses 6 meses, tá bom? E eu volto aí para fazer a conclusão. Lucas, vai que é seu. Obrigado. Então, a gente começou aí o planejamento em fevereiro, antes, né? Mas assim, primeiro tendo em vista as condições edafoclimáticas, que eu vou dizer para vocês que é uma palavra que eu aprendi esses dias só, que leva em consideração o clima, o relevo, a litologia, que é o estudo das rochas e pedras, né? A temperatura, a umidade do ar, radiação, etc. Ou seja, basicamente tudo que tem ali em volta no ambiente que a gente estava. Começamos primeiramente com uma análise do solo, para ver qual era a viabilidade das plantas crescerem ali.
Fizemos também um planejamento de mercado, né, uma pesquisa de mercado para ver as demandas, o que as pessoas estão, né, o mercado de orgânicos, o que as pessoas já sabem sobre agrofloresta, agroecologia, etc. E pegamos aí com uma proposta, a mata, que como meu pai já falou, que tem uma região aqui de mata nativa, que a gente queria enriquecer e restaurar as partes que estão mais depredadas, a restauração das partes que não estão, que não estão em mata, que a gente tem aí a ideia de fazer um sistema agroflorestal com frutas nativas, a meliponicultura, que a gente vai falar num slide mais para frente, e os SAFs nas outras áreas que temos aqui, que a gente pensou em fazer consórcios diferentes, né, segmentados. Pode passar o slide, por favor. Aqui está um mapa para vocês entenderem melhor a nossa área. Aquela área que eu falei que precisa ser restaurada é aquele A7, que é uma clareira que tinha aqui na nossa mata, que foi por causa foi sucessivamente sendo desmatada para acomodar o pasto dos cavalos que tinham aqui. Logo aí do lado no A6 tem também um morro que foi utilizado para isso, enfim, várias outras áreas aí que a gente está pensamos e planejamos em fazer esses sistemas. No momento, a gente implementou já esse A1, o A2 e o A3, que são os sistemas agroflorestais que a gente já tem as mudas plantadas. O A1 é um consórcio de café com manga, com abacate e várias outras árvores de madeira, tudo mais. O A2 vai ser um consórcio de plantas medicinais e também madeiras. E A3 de frutas, um dos carros-chefes sendo o palmito pupunha também. Muitos citros, tangerina, limão, etc. A análise do solo que a gente fez, né, e agora me permitam pegar a colinha que a Leila me mandou, porque eu não sou nenhum expert no assunto, né? Mas o solo do Sítio Boa, que é o nosso sítio, é um solo arenoso, com aproximadamente 67% de areia, 19% de silt e 14% de argila, ou seja, a maior parte é areia. Os solos arenosos são mais leves, são menos propensos à compactação e têm maior facilidade de drenagem, porque a areia são grãos maiores e quando elas estão juntinhas tem mais espaço para as coisas passarem, né? Então, ela também, por causa disso, é mais sensível à degradação, ela tem baixa retenção de nutrientes e menor disponibilidade de água, diferente de um solo argiloso que teria seria menos suscetível à degradação e ter maior retenção de nutrientes e de água. Por isso a gente teve que fazer, então, um tratamento aí do solo para fazer ele ficar pronto para esse plantio, né? Mas pode passar aí. Então, enriquecendo a mata, a gente tem aqui, como meu pai disse, 4 alqueires de mata nativa. Não é exatamente uma mata assim como ela estava antes dos portugueses chegarem, mas ela já foi talvez desmatada muito tempo atrás, recresceu já há muitos tempos. Ela não está totalmente no potencial que ela pode chegar. Então, a gente decidiu também enriquecê-la, né? Um dos primeiros passos que a gente fez, antes mesmo até de desenvolver todas as áreas que seriam dos SAFs, a gente plantou 2.000 mudas de jussara, que talvez vocês conheçam aí, é uma espécie de palma, que dá um palmito também, mas também tem esse frutinho aí, que é muito parecido com açaí, você pode processar ele do mesmo jeito, tem as mesmas propriedades, mesmas não, né, mas propriedades nutritivas e etc, muito parecidas. E, enfim, esse é um dos passos que a gente fez para enriquecer essa mata, né? O próximo passo foi a restauração, principalmente daquele, como você está vendo aí, aquela parte A7 do mapa, que é a clareira dos cavalos, que é o recheio do sanduíche da nossa mata ali, que precisa voltar a crescer. Primeira coisa que a gente fez para restaurar essa coisa foi, claro, obviamente, tirar o fator, né, da degradação, que eram os animais. Não tem mais nenhum animal lá compactando o solo. A gente fez aceros ao redor da mata para protegê-la de queimadas. A gente está, no momento, deixando a regeneração acontecer de forma natural, do jeito que a Leila explicou lá, onde tem as plantas pioneiras, colonizadoras, pioneiras e assim vai, né, a sucessão natural das coisas. E no futuro a gente pretende enriquecer com sementes e mudas de espécies florestais nativas, né, que é a área onde se tornaria também um SAF das frutas nativas, né, que no próximo slide tem alguns exemplos. Aí a gente tem pitanga, grume-chama, uvaia, sete capotes, cambuci, guabiroba, enfim.
centenas, né, essa aí é um recorte pequeno das centenas e milhares, talvez, de espécies de frutas nativas que a gente tem, e não estamos muito acostumados a consumir, infelizmente, né, mas seria perfeito. Eu, antes de entrar nesse processo todo, não tinha ouvido falar de nenhuma delas, a não ser a pitanga, para ser bem sincero. Se você tivesse mostrado uns 7 capotes para mim antes e falasse que era da Índia, eu teria acreditado, né? Mas não, é daqui. Enfim, e teremos aí esse SAF. A meliponicultura, não sei quantos de vocês conhecem esse conceito. A gente conhece muito bem a apicultura, as abelhinhas amarelas e pretas que a gente conhece, que dão o nosso mel gostoso que a gente consome. Não são nativas, né? As espécies nativas de abelha aqui não tem ferrão, para nossa sorte, para quem quer cultivar elas. Por exemplo, a mandaçaia e a jataí, talvez a jataí seja a mais conhecida delas. Elas servem fazem um serviço ambiental de polinização, que é importantíssimo, porque elas são nativas, então elas polinizam as espécies nativas, ajudando muito mais o processo aqui. A gente tem essa ideia de implementar isso no futuro para que isso aconteça, e também um dia, quem sabe, para usufruir dos produtos que elas também têm, que elas também fazem mel, própolis, cera, etc. Mas, por enquanto, só com a ideia de polinização. Aqui está um exemplo para vocês do mapinha, né, de como que é o nosso SAF, né? A gente acabou não plantando mandioca nem feijão de porco, mas aí você consegue ver que tem faixas onde existe café, que é o carro-chefe, por exemplo, do SAF café, né? Os outros SAFs são diferentes, com uma intercalação de banana, manga, abacate e também árvores que vão dar para a gente material, como a Leila explicou, para cobrir o solo, material orgânico para decomposição, etc., para reter água e tudo mais, e de estratos diferentes, com tempos de desenvolvimento diferentes também, para fazer aí uma grande mistura e desenvolver essa área. Aqui está o croquis que a Leila mandou para a gente na hora que a gente pegou as mudas para plantar. Você vê que é todo esquematizado, super bem pensado, meticulosamente desenhado, onde você tem uma intercalação de espécies, né? Banana, Gliricídia romã, banana, eucalipto romã, tudo prestando atenção para que os estratos não entrem em conflito um com o outro, etc., para que tudo cresça de uma forma ótima, né? Mais otimizada, vamos dizer assim. Já aí está a vida como ela é, aquele croquis que vocês viram depois de impresso, depois do plantio virou essa primeira foto aí. Nem tudo acontece como planejado, né? A área era bastante grande, a gente tinha bastante gente nos ajudando, mas sempre é uma confusão, um caos. Essa segunda foto é o mapa, é o esboço, né? O rascunho do mapa, que depois que tudo plantado, a gente teve que ir lá e conferir se estava tudo no lugar certo. Obviamente não estava, né? Tivemos que fazer vários ajustes, mas a natureza também é assim, né? Nem tudo é perfeito. Então, entre as linhas que vocês viram ali, as faixas de coisas, existem também a possibilidade que a gente vai fazer de consórcios de herbáceas e tudo mais, como, por exemplo, hortaliças anuais, rúcula, selga, agrião, alface, etc., ervas e temperos, salsinha, salsa crespa, cebolinha, etc., também, especiarias, plantas medicinais e as famosas punk, né, as plantas alimentícias não convencionais, picão branco, taioba, ora pronobis, tudo isso dá para fazer também consórcios entre essas plantas de uma forma agroecológica agroflorestal e colocar entre as linhas, né, como se você fizesse uma agrofloresta dentro da agrofloresta, né. Aqui está um exemplo desses consórcios, onde você tem também pensado, né, em estratos e diferentes tempos de desenvolvimento, né? Uma coisa que a Leila sempre falou para a gente, que tem uma questão, por exemplo, de você planta uma coisa que vai demorar um tanto de tempo para colher, mas a outra, que está do lado dela, vai demorar mais ainda, você colhe uma, a outra ocupa o espaço daquela que saiu, então o solo é otimizado, né? Todo o espaço é usado de uma forma mais otimizada, sustentável, todas as plantas juntas, como a Leila falou, controlam as pragas, os insetos uma da outra e enriquecem o solo dessa forma também. Aí temos como era antes, dá para ver como é um matagal aí, tem um feature aí do rabo do Thor, que é um dos cachorros que mora aqui na foto da direita, ali no canto inferior direito. Muito pasto, muito solo compactado. Então a primeira coisa que a gente fez, voltando atrás depois da análise do solo, foi preparar o solo.
que é a correção, né, das coisas que estavam erradas. Por exemplo, o nosso solo arenoso também. A gente fez, por exemplo, essa foto do trator com essa fumaça é calcário para transformar o solo em mais alcalino, que ele era mais ácido antes. Fizemos a gradagem para descompactar o solo e também uma adubação com insumos externos, né, cama de frango, esterco, etc. Mas a ideia é com a agrofloresta se desenvolvendo que nada mais venha externo, né? A outra coisa que a gente fez foi a plantação de adubo verde, que é uma mistura de espécies aí que crescem com o intuito da gente roçar depois para virar matéria orgânica para cobrir as mudas que a gente vai plantar no SAF. Aí você vê na foto da direita o nosso ajudante Jorge, que talvez esteja escutando e assistindo a gente aqui, o caseiro lá do sítio, que tanto nos ajuda. Ele é basicamente o zelador do sítio. A gente plantou o adubo verde, tinha crotalária, girassol e, enfim, volta lá que eu esqueci, desculpa. Milheto e nabo forrageiro, são essas as espécies, mas tem várias outras que podem crescer e virar mato. Aqui a gente vê a delimitação das linhas, né, onde iam ser as linhas. A gente roça primeiro lá, faz um sulco, aduba esse sulco, depois roça o resto e cobre as linhas com o adubo verde roçado do resto das coisas. Isso vai se transformar no que eles chamam das leiras, né, que vão fazer a cobertura do solo, que retém água e tudo mais. Como a gente decidiu plantar numa época de seca, né, no inverno, a gente decidiu ser importante, né, imprescindível, na verdade, a instalação de irrigação. E aqui tem umas fotos do nosso sistema de irrigação, que no momento é de aspersão, mas no momento que as mudas, as plantas crescerem, se desenvolverem, vai virar de gotejamento. Pode passar. Aí temos uma das coisas que a Leila também nos falou bastante, que é a escolha criteriosa nas mudas, né? A qualidade das mudas é essencial para que o desenvolvimento do sistema. Então a gente fez uma pesquisa muito extensa e detalhista aqui pela região, achamos certos lugares aqui, viveiros e pessoas que vendem mudas, etc., que vocês podem ver aí que a gente conseguiu abacate, palmito pupunha, manga, café, tudo aqui da região de Campinas e Sousas, né? Um pouquinho mais a gente conseguiu algumas em Limeira também. Aqui chega a parte divertida, que é o plantio, finalmente a hora de pegar todas as mudas e botar elas no chão. A primeira foto aí é a foto do primeiro dia que a gente fez uma cerimoniazinha que a gente chamou a família, as crianças, a próxima geração, né, para quem sabe botar essa sementinha na cabeça delas também. Elas adoraram, todo mundo plantou, foi um dia muito gostoso. E as outras fotos aí são dos outros dias que a gente acabou plantando o resto do SAFs, né? Volta um pouquinho que tem uma foto aí com a própria Leila, dando as instruções para a gente. O Jorge está ali à direita também, temos o Luiz ali com a cavadeira também, que ajuda a gente bastante. Todos empenhados em fazer esse sistema florescer. Aqui temos uma relação de todas as mudas que plantamos nesse período. Aí a gente tem vários cultivares, várias espécies, né? Café Acauã, 763, café Arara, não sei o quê. No total, deram 2.579 mudas plantadas, aí, que é um número muito gostoso, muito legal de se ver. Foi tudo em uma semana, bastante trabalho, mas conseguimos. E agora, a partir de agora, o trabalho é o acompanhamento, monitoramento, no sentido de sempre ir lá e checar se as mudas estão pegando, se as raízes estão crescendo, se vieram algumas doenças ou qualquer coisa das mudas em si, que não é o caso por enquanto. Visitas técnicas, né, a Leila continua nos ajudando, vindo aqui nos visitar e nos guiar nesse processo. Registros, fazer o mapa, ter controle sobre tudo, né? Registrar tudo. Meu pai, como ele disse, é um gestor, ele precisa de todas essas coisas certinhas para a gente poder continuar. E o manejo, como a Leila já falou, roçadas, adubação de verde de inverno, que a gente acabou de fazer, as podas, etc., que a gente ainda não começou, mas assim que as plantas ficarem maiores, a gente vai começar a podar também. E este final de semana estava assim,
Dá para ver aí, se você não é míope, né, dá para ver nas linhas ali todas as plantinhas de café e algumas, não sei se dá para ver as árvores, que elas são muito pequenas ainda, mas as leiras, dá para ver as coroinhas delas, são aberturas na cobertura do solo para que a água entre da irrigação, e esse verdejante aí é o adubo verde de inverno, que está assim após só uma semana de plantio, o que significa, que é um bom sinal para a gente, que significa que o solo está ótimo, né? E aqui temos do lado esquerdo, a parte de cima temos uma mangueira e a parte de baixo um abacate. Um abacateiro, que já estão super bonitinhos aí também. Então passo a palavra aí para você de novo, pai. Obrigado, filho. Ele tinha que dar a cutucada dele do pai gestor, né? Não tem jeito. Eu não vou perder isso nunca, né? E aí, então, assim, vamos terminando aqui para a gente ter um tempinho para perguntas. E aqui é um pouco do resumo de por que a gente fez tudo isso. Esse modelo que a gente está defendendo, ele faz a diferença para um monte de gente, né? Ele faz a diferença para os consumidores, ele traz alimento bem mais saudável, diversificado. A gente está reaprendendo a comer um monte de coisas que a gente não comia. Ele traz um conceito do comércio mais justo com a participação de todo mundo, né? Fortalece a produção local. A pandemia ressaltou a importância da produção local, né? Com uma base muito ecológica e ao mesmo tempo com conservação ambiental, né? Muito importante a participação dos agricultores. A gente viu lá as crianças, né? A gente, nesse processo de visitar os viveiros de mudas, as pessoas que cuidam desses viveiros são mais velhas, os jovens se afastaram da agricultura, e acho que esse aqui talvez seja uma ferramenta e um instrumento de atração para os jovens de volta para o campo, que não precisa ser necessariamente o campo, né? Ele pode estar muito perto da cidade, né? Ele tem um retorno econômico através de uma produção muito diversificada, bem demonstrado, né? Os custos de manutenção são reduzidos, você não precisa na nossa propriedade a mecanização é muito pequena, a gente conserva os recursos naturais, sem falar na qualidade de vida, a gente não usa agrotóxico químico, a gente não usa nada químico, tudo que a gente colocou lá é orgânico, não tem uma gota de adubo químico, não vai ter uma gota de agrotóxico, e a gente, então, através disso, tem uma alimentação mais saudável, né? E aqui é o que eu falei da atração dos jovens. Essa questão da agricultura em geral, né? O país, Brasil, tem uma vocação para a agricultura, e aí o nosso sonho é demonstrar e fazer essa mudança de paradigma da monocultura com extensa utilização de agrotóxicos, que vai trazer, e aí a palestra inicial lá, a Patrícia mostrou, mais produtividade, mais diversidade, mais retorno e uma conservação ambiental junto com ela, né? E aí a participação do setor público, né, nos propiciando a integração, inclusão e sustentabilidade, e por que não a gente não poder chamar isso de reforma agrária urbana? Eu fiz essa provocação para a professora de arquitetura e urbanismo, Gabriela, por que a gente não pode transformar os nossos parques em mini agroflorestas? E aí os próximos passos do nosso projeto, que começou há 6 meses, a gente vai implantar agora, a partir de setembro, todos os consórcios das entrelinhas, a gente vai substituir aí o adubo verde pelos consórcios de hortaliças e as culturas mais anuais. A gente está em andamento aí com a certificação orgânica aí para o nosso sítio. Já estamos também pensando ainda esse ano em implantar todas as abelhinhas, né? A gente tem colegas que mostram que a produtividade dobra das plantas com a presença das abelhas. Tudo isso também aí a partir do começo do ano que vem, recuperação daquela parte da mata nativa com as frutíferas nativas que vocês viram. Proteção, a gente vai plantar agora no começo das chuvas, porque a gente não irriga a propriedade inteira, mais mudas para proteger as nascentes dos riachos. A gente tem uma pequena criação de galinhas poedeiras, hoje presas num galinheiro, mas a intenção é deixá-las mais soltas. E a gente quer também implementar, para completar o ciclo aí de uma verdadeira agrofloresta, criando cabras para a produção de leite, né? E o objetivo final de todos nós aqui é que a gente quer ser cada vez mais feliz em contato com a terra. A gente já nota muita vida nova no sítio, né? Desde que a gente chegou, muitos novos passarinhos que não existiam. O Lucas viu uma revoada de araras outros dias, tucanos voltaram. Ontem, muitos passarinhos diferentes. 2 tucanos apareceram aqui do lado do meu quarto, foi uma delícia. E isso a gente está só no começo, né? E aí, para a gente encerrar, eu queria agradecer aqui a Leila, que tanto nos ajuda e nos apoia,
ao Lucas, que decidiu fazer uma mudança na vida dele para encarar uma vida diferente, ao grande Jorge, o nosso caseiro, que sem ele a gente não teria feito nada disso, e obrigado aí pela oportunidade. Se der tempo, Gabriela e Patrícia, de responder alguma coisa, a gente está aqui até a hora que precisar. Os nossos contatos estão aí, o Instagram do Sítio Boa também já foi colocado no ar e a gente deve, muito em breve, estar disponibilizando os nossos primeiros orgânicos também. Tá bom, gente? Obrigado aí pela oportunidade. Muitíssimo obrigada, Daniel, Leila e Lucas. Olha, a palestra de vocês realmente é inspiradora para a gente e realmente acena para uma possibilidade muito diferente agora para o futuro próximo. Então, eu vou agora ler algumas perguntas, né? Em primeiro lugar, antes de ler as perguntas, que a Patrícia Mariuso está ajudando aqui a fazer a curadoria, né? Passando aqui as perguntas com os nomes das pessoas, mas antes eu queria só avisar para vocês que a gente está gravando a palestra e que ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube da FEC. É isso, Paty? Só confirma para mim, ou no do RIDS? Os dois, Gabi. Nos dois, né? Nos dois, tá. E aí, provavelmente, a Patrícia vai colocar uma notícia, o link sobre isso na página do RIDS, que ela já divulgou aí. Então, vamos começar com uma pergunta do William Pinto. Ele perguntou o seguinte, é para Leila. Leila, você tem conhecimento sobre sistemas agroflorestais em áreas de reserva legal? Se tem sido utilizado para recuperação, se há legislação específica, se é necessário autorização do órgão ambiental, etc. Sim, é possível fazer restauração de reserva legal com sistema agroflorestal, só que tem que realmente ter um projeto e tem que licenciar na CETESB. Eu não sei exatamente a legislação, mas, né, procurando lá, eu acho que você consegue orientação. Mas é sim, e inclusive também em área de preservação permanente na agricultura familiar, até mesmo com espécies exóticas. Assim, tem que ter o número certo e tal, mas é permitido na agricultura familiar, inclusive. Então, pode ser usado mesmo em áreas que a gente precisa recuperar, né, que são de proteção permanente. A gente pode fazer a recuperação da área ou enriquecimento da área com essa técnica. Sim, é possível sim. Isso só eu estou pensando aqui que, quem sabe, isso faz com que a gente aumente a área de agrofloresta possível no RIDS também, né? Porque a gente poderia ocupar também parte das APPs que ainda precisam ser recuperadas. E o estabelecimento de novos corredores ecológicos também, né? Bom, mas aí vamos para a próxima pergunta. A Mônica Stepsik pediu para vocês comentarem sobre a experiência de geada. O que acontece com a geada? Mônica, que legal que você está nos vendo, amiga nossa aí. A gente teve 3 geadas no sítio, né? E somos neo-rurais, né? A primeira geada nos pegou, porque a gente ligou a irrigação. A irrigação é uma grande antídoto para a geada, né? A geada ela funciona congelando as folhas das plantas e aí às vezes o interior do caule. Quando você liga a irrigação bem de madrugadinha, na hora que está geando, toda a energia do frio vai ser gasta para congelar a água que está em cima da folha. E aí então a folha não é afetada. A gente perdeu 40 mudas de banana só, tá? Nessa primeira geada. Nas outras 2, que foi a semana seguinte, que foram mais intensas, a gente ligou a irrigação na hora certinha e aí a gente não perdeu mais nada. Tem pequenas pontinhas das folhas que estão queimadas, mas as plantas sobreviveram todas, tá? Tem uma experiência no sul do país, né, de instalação de irrigação para proteção das plantações de pera, de maçã, das frutas no Rio Grande do Sul, também muito efetivas. Então, a água e a irrigação é um bom elemento de combate. Excelente dica. Agora mais uma pergunta. Da Ingrid Takemasa. Ela tem 2 perguntas. Em primeiro lugar, para a Leila, como você poderia, se você poderia passar as referências bibliográficas que você citou nos slides. Acho que talvez a Leila poderia depois colocar aqui no chat, né? Talvez fique mais fácil, mas poderia comentar. E como você vê a possibilidade de se formar e trabalhar profissionalmente com agrofloresta? Por exemplo, com consultoria?
Eu acho que é um caminho agora bastante promissor, assim, né? Tem muitas propriedades que estão implantando e tem muita gente trabalhando nessa área, assim, eu acho que vale a pena, assim, investir, né, nesse conhecimento. Legal. Bom, eu acho que realmente a geração do Lucas, né, a geração de muitos dos que estão nos assistindo, é uma geração que eu vejo como professora, que é uma geração de pessoas muito engajadas, muito interessadas em melhorar a qualidade do meio ambiente, em preparar o ambiente para que os filhos deles tenham uma melhor qualidade de vida e eles não sejam afetados por todas essas mudanças climáticas que a gente está vendo e por toda essa destruição em massa que a gente está vendo. Então, eu acho que é muito inspirador também ver pai e filho trabalhando juntos por esse futuro melhor, né? Eu estou realmente, assim, muito emocionada de ver isso, é uma coisa muito bonita e muito inspiradora. E também o trabalho da Leila, né? Porque eu acho que o trabalho das pessoas, as pessoas que trabalham nessa área de agrônomos ou, enfim, biólogos, todos os que estão ligados ao meio ambiente, são mais do que nunca importantíssimos para a nossa sociedade. E aí, eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, Paty, que... Eu só queria comentar, Gabriela, e Uhum, aproveitando o seu gancho, né, de deixar uma mensagem, né? Acho que o sim. título da nossa palestra é Agrofloresta em qualquer escala. E ela pode ajudar todo mundo, desde o mais necessitado, que ganha, sei lá, 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, que pode tirar o sustento e a alimentação da sua família, até a vocação brasileira de plantação em larga escala. Então, essa é a nossa contribuição. A gente recebeu uma notícia ruim essa semana da ONU, né, que o nosso planeta está em perigo. E aí, assim, a mensagem é: cada um tem que fazer a sua parte. Se a gente fizer a nossa parte, cada um fazendo o seu, a gente consegue chegar lá na frente para aquelas crianças todas que vocês viram na foto poderem ter um planeta tão bonito como a gente teve. Excelente. Olha, agora chegaram mais duas perguntas aqui, rapidamente, e daí eu acho que aí a gente encerra, né, para não ficar tarde demais. Uma pergunta da Conceição Pires. Ela gostaria de saber o valor médio do investimento por hectare para se iniciar um projeto dessa natureza. Eu já vou falar aqui, é muito difícil essa pergunta, a gente já tem vários números na cabeça, eu vou pedir para você esperar um pouquinho, a gente fazer uma outra palestra daqui uns 6 meses. A gente tem tudo na planilha, depende muito do que você quer fazer, depende se você vai instalar irrigação ou não, depende em que época do ano você vai começar, em que região do Brasil você está. Então, mas para todas elas, a gente fez vários ensaios e existe o retorno financeiro, tá? Existe financiamento para isso também, a gente chegou a olhar isso, a gente está fazendo com recurso próprio, mas existe financiamento para esse começo, então a notícia é boa, né? Em qualquer escala você pode começar. E agora, então, para a gente encerrar, tem uma pergunta para a Patrícia Sanches. Como que o RIDES vai ajudar ou se conectar com os atores locais que já praticam agrofloresta nos corredores ecológicos ou nos arredores da Unicamp? Na verdade, eu não sei se a Paty vai saber responder, eu mesma não saberia, mas isso é um objetivo para nós. Paty, você gostaria de comentar? Você me complementa, Gabi, mas assim, vou colocar meu ponto de vista, né? O RIDES, assim, o projeto físico-espacial do RIDES, a gente está iniciando, né? A gente iniciou provavelmente esse ano. E a ideia é que seja um projeto a longo prazo. E mesmo a ocupação do RIDES é a longo prazo, né? Não é em 3, em 5 anos que isso vai se dar. É em 10, 20, né? E a ideia é que a gente vamos dizer assim, ao longo desse processo de projeto, a gente vai estabelecendo redes de parcerias, né? A própria pode falar um pouco disso, o nosso interesse futuro de trazer a comunidade, fazer processos participativos no planejamento, no projeto, no desenho do RIDES. E a gente acredita que uma forma mais estratégica para a gente proteger essas áreas é justamente ocupar
plantar nesses corredores ecológicos, que hoje eles não existem, e fazer essas áreas de buffers com a agrofloresta, com silvicultura, enfim, de forma que a gente possa garantir que essas áreas vão ser protegidas e não ocupadas futuramente. Então, a gente pensa nisso uma estratégia a longo prazo. Não sei se a Gabi quer falar um pouquinho a respeito disso, porque isso é um projeto muito extenso, né, Gabi? Não é... Bom, eu gostaria de aproveitar a presença do professor Mariano Laplane, que ele é o coordenador do projeto RIDES, né, como um todo. De repente, o professor Mariano tem alguma informação assim para a gente, mas enfim, gostaria de aproveitar. Mariano. Obrigado, Gabi. Como você falou, né, isso é um processo em construção, um processo de interação entre as instituições, entre as entidades, mas também com os grupos, com as comunidades, né? Temos que encontrar a melhor maneira de dialogar e de efetivar esses projetos. Atualmente, nós estamos numa etapa bem embrionária da proposta, como a Patrícia acabou de falar, mas é uma preocupação. E eu acho que a palestra de hoje, né, inspira, né, e chama a atenção para a importância disso. Então, encontraremos uma forma de fazer. Eu queria acrescentar, Mariano, muito obrigado aí, você puxou essa oportunidade para a gente aí, né, de nos colocar em contato com a Gabriela. Do lado dos agricultores, né, não existe sentimento de competição, só existe sentimento de cooperação. Então, se vocês terão muitas ofertas de ajuda para esse projeto, tá? A gente está montando um núcleo de produtores agroflorestais lá em Sousas e Joaquim Egídio, e aí a gente está junto nessa, né? Não tem ninguém competindo com ninguém aqui, a gente está construindo um mundo melhor para todos. Não, eu fico muito feliz de ouvir isso. Eu acho que o que vocês apresentaram hoje mostra que uma combinação de conhecimento com espírito empreendedor e com um tempero aí de boa gestão faz milagres, né? Faz milagres. E nós estamos precisando de milagres. Estamos precisando. Então, muito inspiradora, como a Gabi falou, realmente a apresentação, e muito obrigado pela disposição de vocês, pelo tempo, né? E por esse espírito de colaboração que você acabou de mencionar. Obrigado pelo convite também, né? Claro. Muito bom poder falar aqui. Ótimo. Bom, então, pessoal, olha, tem mais algumas perguntinhas aqui que são um pouco mais técnicas, né? Uma pessoa, Maria Sorbello, precisando de orientação para plantio, manejo de café em consórcio no sistema agroflorestal. Tem mais uma pessoa perguntando sobre perguntas mais técnicas sobre o uso de herbicida no pasto e tal. Eu vou sugerir que quem tiver mais perguntas, mande um e-mail, né, para o Daniel, para o Lucas. Vocês já mostraram aí o e-mail, né? Lucas, mas se você puder botar também, escrever o e-mail no chat, aí as pessoas já vão poder copiar aí, quem por acaso tiver perdido, mas tá aparecendo aí, né? Isso, contato@sitioboa.com, né? E a leilapires02@gmail.com. Então, vocês podem também fazer contato direto com eles, e eu tenho certeza que eles vão ter o maior prazer também em ajudar e inspirar vocês a construírem os seus sistemas agroflorestais. Bom, gente, então, vou agradecer mais uma vez aos palestrantes todos, né? A Paty, Lucas, Leila, Daniel. A Patrícia Mariusa, mais uma vez, obrigada pela divulgação, por todo o apoio aqui, na curadoria das perguntas também, e também a equipe da FEC, né, que organizou todo o sistema. Então é isso, Mariana, obrigada pela presença também, é uma grande honra, tem vários outros professores aqui também, a Emília também está por aqui, a Emília é nossa ecóloga e bióloga, e enfim, eu tenho certeza que todos aproveitaram bastante e agora tem uma boa noite. Eu agora vou dar aula na FEC, pela internet. Boa aula para você. Boa noite, gente. Tá bom. Boa noite para vocês. Muito aí. obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, obrigada. Tchau. Sair da reunião. Parei a gravação parece que deu certo, viu, Pátia? Aí depois eu te passo.